Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora para eu dar essa palestra e queria pedir desculpas já de antemão por não falar espanhol, mas eu espero que essa pequena barreira linguística não seja um empecilho para o aproveitamento da aula, tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre a aleimmunização na gestação. A aleimmunização é a produção de anticorpos secundária a antígenos... a produção de anticorpos secundária à exposição a antígenos não próprios. E quando ela ocorre durante a gestação, leva a uma condição denominada doença hemolítica perinatal. E ela é caracterizada pela hemólise e pela produção compensatória de eritroblastos pela medula do feto e lactente, em decorrência de uma transferência placentária de anticorpos maternos. Essa é uma doença que ela tem uma alta taxa de mortalidade, ainda hoje, mesmo com os tratamentos intrauterinos, chegando a 10% nas formas graves. E com a instituição da profilaxia com a imunoglobulina anti-D, em 1968, houve uma queda importante na incidência da doença. Sendo que hoje, quando é realizada adequadamente a profilaxia no período antenatal, em todas as suas indicações, e no período pós-parto, o risco de aleimmunização chega a 0,02%. No mundo, estima-se que cerca de 90 mil recém-nascidos por ano sejam acometidos pela doença hemolítica perinatal, principalmente por conta de, em alguns países, não haver uma sistematização da profilaxia com a imunoglobulina anti-D. No Brasil, cerca de 0,08% das gestações são acometidas. No entanto, acredita-se que essa incidência seja subestimada devido à subnotificação dos casos, principalmente em detrimento de outras hipóteses diagnósticas, como a prematuridade, por exemplo. O manejo pré-natal da gestante RH negativo, ele se baseia basicamente em 3 pilares. Na realização da profilaxia com a imunoglobulina anti-D, no rastreamento das gestações sob risco pela pesquisa do RH fetal no sangue materno e na predição da anemia naqueles casos das gestantes já sensibilizadas. A predição da anemia a gente faz pela avaliação do antecedente de doença hemolítica perinatal, porque a gente sabe que aquelas gestantes que apresentam um antecedente moderado ou grave de doença hemolítica nas gestações anteriores vão apresentar nas gestações subsequentes casos cada vez mais graves. Pela avaliação dos títulos de anticorpos, aqui eu coloquei o anti-D, mas tem mais de 50 antígenos eritrocitários que podem causar anemia fetal, e pelos achados ultrassonográficos sugestivos de anemia fetal e o controle pelo Doppler da artéria cerebral média. Como a gente está num congresso de ultrassom, vou focar um pouco nos achados ultrassonográficos e no Doppler da artéria cerebral média. Em relação aos achados ultrassonográficos, a sua avaliação isoladamente não é um bom recurso para fazer a vigilância da anemia fetal leve ou moderada, uma vez que, quando presentes, esses achados já caracterizam um quadro de anemia fetal grave. Aqui, para a gente ter uma noção, a hemoglobina fetal ela aumenta linearmente do começo da gestação até o final, sendo que, com 17 semanas, ela é aproximadamente 11 gramas por decilitro e, com 40 semanas, chega a 15 gramas por decilitro. Num quadro de hidropsia, a gente tem um déficit da hemoglobina fetal de mais de 6 desvios padrão para a idade gestacional, que é aproximadamente 6 gramas por decilitro, então caracterizando já um quadro de anemia grave. Em relação aos achados ultrassonográficos, tem alguns achados que são inespecíficos, que podem ser encontrados em outros quadros, como o aumento da ecogenicidade placentária e o aumento do volume do líquido amniótico. Mas, no entanto, também tem os achados mais específicos de anemia fetal. O primeiro que a gente costuma encontrar é o derrame pericárdico, que é caracterizado por uma lâmina anecoica, na topografia do pericárdio, com mais de 2 milímetros durante a diástole ventricular.
Com a progressão da doença, vai surgindo a ascite e no seu estado mais grave, antes do óbito, a hidropsia, que é caracterizada pela presença de derrames cavitários em 2 ou mais cavidades e o edema de pele. É interessante a gente notar que o derrame pleural ele não costuma ser muito presente nos casos de anemia hemolítica. Tá? Então, a gente não precisa esperar um achado de derrame pleural nos casos de anemia fetal secundária ao antígeno anti-D, por exemplo. Agora, um pouco em relação ao Doppler da artéria cerebral média. Até meados da década de 90, o diagnóstico de anemia fetal era realizado de maneira indireta pela amniocentese, com a avaliação dos níveis de bilirrubina no líquido amniótico, e de maneira mais direta através da cordocentese, com a avaliação direta da hemoglobina fetal. No entanto, esses dois são procedimentos invasivos e apresentam riscos inerentes a esses métodos. Por isso, nesse período, final da década de 80, começo da década de 90, vários estudiosos da doença, eles procuraram encontrar métodos não invasivos que pudessem predizer a anemia fetal. Eles estudaram vários parâmetros ultrassonográficos e Doppler velocimétricos, mas sem boa correlação com o grau de anemia. Foi quando, em 95, Mari e colaboradores resolveram estudar o Doppler da artéria cerebral média. Eles se basearam no pressuposto de que um feto anêmico apresenta um estado vascular hiperdinâmico, porque esse quadro ele vem de uma diminuição da viscosidade do sangue e do aumento do débito cardíaco, o que leva a um aumento da velocidade do fluxo sanguíneo nos vasos. Eles optaram por avaliar a artéria cerebral média porque o cérebro é um órgão que tem uma alta dependência de oxigênio e uma rápida resposta à hipoxemia, além de apresentar uma boa reprodutibilidade, diminuindo a variação intra e interobservadores. Nesse artigo, eles descreveram a técnica de avaliação da artéria cerebral média. Coloquei aqui porque é muito importante a gente fazer uma avaliação adequada para o pico de velocidade sistólica, já que, se não utilizar a técnica de avaliação adequada, pode ter erros diagnósticos. É necessária a magnificação adequada da imagem com a visualização do polígono de Willis e todo o trajeto da artéria cerebral média. A insonação da artéria cerebral média deve ser no seu terço proximal, porque quanto maior a distância da origem do vaso, menor é o pico de velocidade sistólica que a gente vai obter. O ângulo de insonação deve ser preferencialmente próximo a 0 grau. No entanto, Rume e colaboradores em 2009 mostraram uma boa correlação quando o ângulo era até 30 graus e a gente fizesse a correção manual no equipamento. O feto ele deve estar em repouso, porque o aumento da frequência cardíaca pode levar a uma diminuição do pico de velocidade sistólica e deve-se evitar pressão excessiva sobre o abdômen materno. E aí, em 2000, esse mesmo grupo de Mari e colaboradores analisaram 111 fetos sob risco de anemia fetal, numa idade gestacional entre 18 e 36 semanas. Considerados fetos sob risco eram aqueles cujas mães tinham um antecedente de doença hemolítica perinatal em gestações anteriores, que apresentavam títulos de anticorpos anti-D maior ou igual a 1/16 e que apresentavam aumento dos níveis de bilirrubina no líquido amniótico. Desses 111 fetos, foram realizadas cordocenteses e foi avaliado o pico de velocidade sistólica imediatamente antes do procedimento. A conclusão que os autores tiraram foi que fetos com pico de velocidade sistólica maior ou igual a 1,5 múltiplos da mediana para a idade gestacional apresentariam um aumento do risco de anemia moderada a grave. E seriam esses fetos que deveriam ser submetidos à cordocentese com o sangue preparado para tio. Eles encontraram uma sensibilidade de 100% para o método com uma taxa de falso positivo de 12%. E a partir desse estudo, a avaliação do pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média se tornou o método diagnóstico padrão ouro para a predição de anemia fetal moderada ou grave. Ao longo dos anos, e conforme a prática clínica foi evoluindo, algumas questões foram aparecendo em relação ao Doppler da artéria cerebral média.
Uma delas é referente ao caso de múltiplas transfusões intrauterinas. Foi observado que naqueles fetos com 2 ou mais transfusões intrauterinas, as hemácias fetais elas eram totalmente substituídas por hemácias adultas. E essas hemácias adultas, elas são menores que as hemácias fetais, mais flexíveis e apresentam uma maior propriedade de agregação. Por isso, há um aumento da velocidade do sangue na artéria cerebral média com uma provável alteração do valor de referência para anemia fetal. Sendo assim, a minha primeira questão que eu trouxe é em relação às múltiplas transfusões. Qual seria o melhor método de predição da recorrência de anemia fetal? Seria a avaliação do pico de velocidade sistólica, com uma provável alteração do limite de referência, ou seria utilizando as fórmulas de estimativa da queda diária de hemoglobina fetal? Ou então ainda seria utilizando as duas em conjunto? Eu trouxe esse artigo, agora de abril de 2017, que esse grupo francês avaliou especificamente essa questão. Foi um estudo retrospectivo que avaliou 38 gestações submetidas a 2 ou mais transfusões intrauterinas, e para todas essas gestações foram analisados o Doppler da artéria cerebral média antes das transfusões e foram utilizadas 4 diferentes fórmulas de queda diária de hemoglobina. E esses 2 parâmetros foram comparados com os níveis de hemoglobina fetal obtido na cordocentese. Os autores encontraram que, entre a primeira e a segunda transfusão intrauterina, não houve diferença entre os métodos, e seria interessante até utilizar os 2 em conjunto. Entre a segunda e a terceira transfusão intrauterina, eles encontraram uma melhor predição de anemia fetal utilizando o cálculo de queda de hemoglobina, qualquer que fosse a fórmula utilizada. Além disso, os autores sugeriram um novo limiar do pico de velocidade sistólica para os fetos transfundidos, para os politransfundidos. E seria um nível de anemia moderada, o feto que teria uma anemia moderada ou grave seria aquele que teria um pico de velocidade sistólica maior ou igual a 1,69 múltiplos da mediana, o que vai de acordo com estudos anteriores que também obtiveram esses achados. Uma segunda questão que eu trouxe foi em relação à predição de anemia fetal moderada ou grave após 34 semanas. Qual seria a acurácia do Doppler da artéria cerebral média nesses casos? Porque alguns estudos mostraram que os fetos com pico de velocidade sistólica maior ou igual a 1,5 múltiplos da mediana, muitos deles, nessa faixa de idade gestacional, apresentaram anemia leve ou mesmo não apresentaram anemia ao nascimento. Então, esse estudo agora de março de 2017 foi um estudo retrospectivo que avaliou 150 gestantes aloimunizadas com idade gestacional acima de 34 semanas, que apresentavam títulos de anticorpos anti-eritrocitários acima dos níveis críticos e os fetos haveriam sido submetidos a no máximo uma transfusão intrauterina por feto. Foram realizadas 169 avaliações do pico de velocidade sistólica e essa avaliação foi realizada imediatamente antes da TIL ou em até 2 dias antes do parto. E a partir dessas avaliações, foi analisada a correlação com o grau de anemia fetal ou neonatal. Esse gráfico mostra a correlação entre o pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média e o nível de hemoglobina fetal ou neonatal que foi obtido. Essa linha vertical mostra o limite do nível de hemoglobina para anemia moderada ou grave, ou seja, fetos com anemia moderada ou grave têm níveis de hemoglobina menores que 0,55 múltiplos da mediana para a idade gestacional. Nessa linha horizontal está o limite ultrassonográfico para a predição de anemia moderada ou grave. Os autores encontraram 18 casos verdadeiros positivos e 127 casos verdadeiros negativos. Eles encontraram também 10 casos falso negativos, ou seja, no ultrassom, o pico de velocidade sistólica foi menor que 1,5 múltiplos da mediana, mas eram fetos verdadeiramente anêmicos. Esses são os casos que provavelmente foram subdiagnosticados.
e 14 casos de falsos positivos, ou seja, os fetos apresentavam esse pico de velocidade sistólica, mas eles não, acima do nível para anemia moderada ou grave, mas eles não eram verdadeiramente anêmicos. E os autores, eles procuraram buscar algum fator que pudesse estar associado a esses casos de falso positivo e falso negativo. Eles encontraram que eles analisaram a idade gestacional, né, o índice de resistência da artéria cerebral média, o peso ao nascimento, a presença de restrição de crescimento intrauterino, a presença de uma transfusão prévia, a frequência cardíaca fetal, a presença de derrames cavitários, os tipos de anticorpos e os operadores. Os autores encontraram só o fato de apenas um desses fatores haveria uma associação, que era a presença de transfusão intrauterina, que estaria associado aos falsos positivos. E eles não encontraram nenhuma associação para nenhum desses parâmetros com os falsos negativos. Com base em todos esses dados, os autores concluíram que a predição de anemia fetal moderada ou grave pelo pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média para essa faixa de idade gestacional apresentaria uma sensibilidade de 63%, com especificidade de 89%, falso positivo de 7% e falso negativo de 7% e falso positivo de 47%. Essa é uma terceira e última questão que eu trouxe para a gente discutir, que é se existe uma tendência do Doppler da artéria cerebral média nos fetos que irão apresentar anemia leve ou moderada ao nascimento. A gente sempre foca nos casos de anemia moderada ou grave, que a gente sabe bem em relação ao nível do pico de velocidade sistólica, acima de 1,5 múltiplos da mediana. Mas e aqueles fetos que vão ter anemia leve ou moderada ao nascimento, no máximo moderada? O Doppler ele pode ser uma ferramenta que vai nos ajudar durante a gestação? Eu trouxe esse artigo de um grupo da República Tcheca, de 2014, que foi um estudo prospectivo que analisou 23 fetos que apresentavam títulos de anticorpos acima dos níveis críticos para cada anticorpo. E para esses 23 fetos, foi realizada uma avaliação seriada do Doppler da artéria cerebral média. Para cada feto, foram realizadas pelo menos 3 medidas, num total de 148 avaliações, e eles obtiveram os resultados pós-natais. De acordo com os resultados pós-natais, eles dividiram a população em 2 grupos. Aquele grupo que apresentou anemia leve ao nascimento, que foi submetida no máximo a uma fototerapia ou não teve necessidade de tratamento no período pós-natal, e o grupo 2, que era aquele grupo de anemia moderada, que foi caracterizado como a presença de transfusão, necessidade de transfusão ou exsanguíneo transfusão no período pós-natal. No grupo 1, eles tiveram 14 casos, foram realizadas 83 avaliações do pico de velocidade sistólica. No grupo 2, eles tiveram 9 casos e foram realizadas 65 avaliações do pico de velocidade sistólica. Os autores encontraram um aumento relativo médio do pico de velocidade sistólica de 4,7% no grupo 1. Aqui o intervalo de confiança. E de 7,1% no grupo 2. E eles encontraram uma diferença estatisticamente significativa entre os 2 grupos. Eles também analisaram o aumento absoluto médio do pico de velocidade sistólica para os 2 grupos. E eles encontraram um aumento de 0,3% no grupo 1 e de 3,5% no grupo 2, também com uma diferença estatisticamente significativa. Com isso, os autores concluíram que os fetos que necessitam de transfusões no período neonatal apresentam um aumento progressivo do pico de velocidade sistólica maior do que aqueles que não necessitarão de transfusões no período pós-natal. Isso faz o quê? Com que a gente permita a gente identificar os fetos que necessitam uma vigilância maior, mesmo aqueles que estão com pico de velocidade sistólica abaixo de 1,5 múltiplos da mediana,
e diferenciar ainda durante a gestação aqueles fetos que vão necessitar de um cuidado intensivo no período pós-natal. Então, dessa palestra, eu queria que se levasse para casa que a doença hemolítica perinatal ainda é uma realidade, especialmente nos países em desenvolvimento. E ela apresenta uma alta taxa de mortalidade nos casos graves não tratados, por isso ela merece bastante atenção ainda. E que a avaliação do pico de velocidade sistólica continua sendo o método diagnóstico padrão ouro para a predição de anemia fetal moderada ou grave. E especial atenção deve ser dada para a utilização da avaliação do Doppler da artéria cerebral média nos casos de múltiplas transfusões intrauterinas, naqueles fetos com idade gestacional acima de 34 semanas, e de uma provável utilização para avaliação e predição dos fetos que vão necessitar de cuidados intensivos no período pós-natal.